Diga para essa pessoa difícil, aliás, para essa pessoa linda do seu lado, que bom que você veio. Para um bom entendedor basta, né? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, versos de 1 a 8. Minha tradução hoje é RA. Glória a Deus. Vamos orar mais um instante. Senhor, bendizemos Teu nome nesse lugar. Talvez nós nunca sentiremos o que Moisés sentiu diante daquela sarça ardente. Talvez nós nunca alcançaremos, ó Deus, entender o que Elias sentiu quando diante daquele altar restaurado. O fogo do céu desceu, Senhor. Mas há uma promessa para que aqueles que amam o Senhor, que diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem sequer desceu ao nosso coração. Senhor, nessa noite, oramos para que em tudo Tu seja engrandecido nesse lugar, glorificado nesse lugar. E que a palavra do Senhor não só se faça ouvir, mas cause, ó Deus, uma transformação pela eficácia que ela tem dentro de nós e a partir de nós. Nos submetemos a Ti nessa noite, ó Espírito Santo. Ministra, leva-nos aos cantos escuros da nossa alma. Leva-nos a lugares difíceis do nosso ser que precisam da Sua luz, para que nós possamos ser verdadeiramente Suas testemunhas eficazes nessa terra, em nome de Jesus. Amém, povo? Eclesiastes 3, versos 1 a 8, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aí, amém? Nós vamos falando um pouco sobre esse texto, mas a princípio eu quero me deter na parte A do versículo 2, que diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Ele fala sobre um ciclo de vida, um ciclo de dias. E entre esse tempo de nascer e o tempo de morrer, há o quê? Há uma vida. Porque, segundo o mesmo escritor, no capítulo 9, verso 5, diz que a única coisa que nós sabemos é que os vivos, eles vão morrer. Os mortos não sabem nada, logo a sua memória está esquecida, eles não têm nada com essa terra. O que nós sabemos é que nós iremos morrer mais cedo, mais tarde, velho, novo, magro, gordo, eu não sei, mas há uma sentença, porque nós somos seres finitos aqui nessa terra. Mas eu, estudando e meditando sobre algumas coisas, eu entendi ser necessário que nós façamos algumas reflexões nessa noite. E quando esse cara diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, talvez há pessoas que nasceram,
Há pessoas que estão esperando a sua morte. Há pessoas que jamais ousaram viver uma vida abundante. Não, eu não estou dizendo passar os dias. Eu não estou dizendo comemorar mais um ano a cada ciclo de 365 dias. Eu estou falando sobre viver, sobre ser abundante naquilo que se vive. E é claro que nesse tempo de vida, ri-se, chora, planta-se, colhe. E talvez nesse tempo de vida, talvez nós já tenhamos postergado algumas coisas de Deus, nós tenhamos escolhido antes do tempo. Isso nos fez chorar antes do tempo, retardou o nosso riso. As nossas escolhas, elas nos tornaram escravos de nós mesmos, escravos daquilo que o apóstolo Paulo diz que nós temos que dominar a nossa mente. Mas há tempo de nascer. E se você olhar alguém do seu lado bem vivo, mas esse mesmo bem vivo, ele vai definhar, o tempo vai definhar. E se você olhar para a minha beleza, ela vai ser corroída. Vai chegar um tempo que nós não mais existiremos, mas e o tempo enquanto estamos aqui? É o tempo que Deus estabeleceu para que nós sejamos, para que vivamos uma vida e vida abundante. E é claro que isso não diz a respeito só de nós mesmos, porque às vezes nós somos afetados por escolhas externas, mas eu quero que você entenda nessa noite, Deus nos fez para que nós fôssemos representantes dele nessa terra. E por que Deus faria representantes do seu reino, embaixadores do seu reino, simplesmente para sermos escravos de algumas coisas? E eu não estou dizendo que nós não teremos problema, cansamos de falar sobre isso, biblicamente. A Bíblia nos convida a termos alegria ao passarmos por várias provações. A Bíblia diz que nós precisamos ter bom ânimo, porque as aflições elas nos cercarão, e só não nos cercarão, por vezes nos alcançarão, e às vezes nos escravizarão por algum tempo. Mas tenha um bom ânimo, eu venci. Agora eu quero que você entenda, eu quero que você entenda que nessa vida, que nós temos esses dias ativos, que hoje, ontem, amanhã e assim, enquanto tivermos vida, as misericórdias, o amor de Deus sendo renovados, nos chancelando, nos oportunizando, nos respaldando a mais um tempo, mais uma oportunidade. Nós não nos isolamos para viver, porque nós vivemos em sociedade. Nós temos que viver em sociedade. Às vezes a sociedade que nós mais queremos é só a família, ou quem sabe a que nós menos queremos é só a família. Porque tem família que eu vou dizer para você, tem ou não tem? É uma benção, não é? Agora nós nascemos debaixo de um decreto divino. Deus ele cria todas as coisas, Deus organiza o universo, Deus estabelece as leis do universo, Deus conduz o seu povo, dá leis morais, dá leis espirituais, e nós vivemos nessa sociedade. E Deus nos faz com características únicas. Quem já ouviu aqui que a sua, como é que chama isso? É digital, né? A digital é única. Você é que nem uma zebra. Zebra, tudo é diferente, nem uma zebra é igual. A nossa digital não é igual, porque Deus nos fez únicos. Agora, Deus nos fez únicos, mas com características, com particularidades. E nós descobrimos há não muito tempo atrás, que isso chama temperamento. Conhece alguém esquentadinho, hein? Conhece alguém bravinho, hein? Tem o bravo, tem o mais bravo, tem o irado, não tem? Aí tem o manso, mais manso, tem o calmo, tem o devagar quase parando, conhece? Identificaram-se? Temperamentos, que a psicologia chamou de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então tudo isso está impregnado, eu vou dizer assim. Tudo isso Deus colocou em nós. E quando eu falo que Deus nos deu a capacidade de sermos representantes do reino, Ele quer fazer e quer nos usar exatamente da maneira que Ele nos fez, para a glória dEle. O problema é que esses temperamentos, que isso é congênito, ou seja, já nasce conosco, e muitas vezes ele é hereditário, às vezes eles são
Como é que eu vou usar a expressão? Eles são potencializados por algo externo. E esse algo externo pode ser uma violência, esse algo externo pode ser uma rejeição, esse algo externo pode ser uma frustração, esse algo externo pode ser algo que nos machuque e potencialize tais temperamentos. Há pessoas que, por se machucarem tanto, ter se machucado tanto, elas se tornam um referencial de resistência. Aquilo que Salomão diz, o irmão ofendido, o homem ofendido, ele é pior do que muralhas de um castelo, mais fechado do que trancas desse castelo. Ele não quer saber de nada, porque o que estava lá fora teve o poder de mudar aquilo que Deus fez nele de maneira nociva. Pessoas que não conseguem administrar comportamentos, porque o seu temperamento continua ditando, a carne continua ditando e suprimindo aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Sentimentos que parecem que, hora ou outra, são ameaçados, quando algo brusco se torna algo que pode nos machucar. E talvez, preste atenção, volto a dizer, talvez nós já tenhamos rasgado coisas antes do tempo, rompido coisas antes do tempo. E se há tempo para todas as coisas, talvez essas estações nas quais passamos, ou quem sabe vivemos hoje, ela tem tido o poder de não nos aproximar de Deus, de não vivermos essa vida plena, mas nos tirar disso. E nós buscamos refúgio em tantas coisas. E nós buscamos refúgio em pessoas. Nós buscamos refúgio em coisas. Nós buscamos refúgio em substâncias. Aliás, eu comentava essa semana como a graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, ela trabalha, e a Bíblia diz que aquele que entrega o seu coração para Jesus, ele é salvo, aquele que crê no Senhor é salvo, certo? Então tem gente que só se converteu, mas tem gente que, tipo eu assim, a gente fez uns negócios que não foi legal, e a gente tem um testemunho mais doido para contar. E essa semana eu estava visitando um cliente e a minha caneta quebrou, e casualmente era uma que eu já tinha pego de step, que era da Sara, né? A inscrição da igreja. E ela quebrou, e eu pedi para o rapaz, assim, o comprador, me empresta uma caneta. Eu falei, me dá uma caneta, você tem tantas aí? E ele me deu uma caneta bonitinha até, amarelinha. Quando eu olhei, era da Cachaça Jamel. Eu falei, cara, fica ruim eu com o pastor aí, né? Com a caneta da Jamel. E ele falou, Sabatino, você tem cara de que a tua vida foi sempre de boa. Eu falei, claro, cara. E aí eu comecei a contar um pouco daquilo que eu havia vivido na escravidão. Sabe quando a pessoa senta para trás na cadeira assim? E ela falou, estavam em duas pessoas, e aí um estava atrás de mim, começou a puxar conversa. Eu falei, cara, eu já fiz algumas coisas e que eu não gostaria, eu não tenho prazer em contar, mas eu já fiz tudo isso. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me deu uma oportunidade de viver essa vida antes de morrer. Não só os dias contados, não só os dias que se passam. Eu vou dizer para você, nós temos tantas memórias, e parece que isso é tão recorrente nos últimos dias. Até eu comentei que esse dia, eu falei, Deus, eu quero parar de pregar sobre isso, porque parece que Deus ele quer nos levar a esses lugares escuros da nossa alma, para que nós sejamos uma igreja que vive essa vida abundante, para que nós sejamos uma igreja que realmente mostre quem Ele é na plenitude dEle. E aqui Salomão está dizendo, há tempo para tudo, mas entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, há uma vida. Pessoas que estão muito alinhadas com aquele provérbio, o gato escaldado tem medo de água fria. Pessoas que estão sempre resistentes. Mas você foi grosso. Mas é o meu jeito. Mas o meu jeito,
o meu temperamento ele não precisa sobrepor sobre o comportamento. Eu posso ser gentil. Aliás, eu luto contra isso todo dia. Não é porque eu fui roubado, não é porque eu fui violentado. Eu preciso responder como que me fizeram. E o apóstolo Paulo diz assim, que nós não temos que pagar o mal com o mal, mas tem que pagar o mal com o bem. Ah, mas isso foi reflexo, foi automático, eu preciso me policiar nisso. Se eu represento o céu, o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Se eu represento o Deus Todo-Poderoso, mesmo o Jesus sendo Deus, ele não teve por usurpação, ou seja, ele não quis usurpar o direito que ele tinha, tomar sobre si o direito de não ser crucificado, mas ele entregou-se à morte e morte de cruz, o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo que convidou pessoas e diz assim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, aprendam de mim. Eu quero substituir o jugo de vocês, eu quero substituir o fardo. Eu quero dar para vocês descanso para as vossas almas. E não quer dizer porque nós estamos a caminho da morte, que eu preciso antecipá-la. Diga para o seu irmão, há muita vida para você. A questão de haver muita vida. Você conhece alguém chato? Não olhe para o lado agora, só pergunto se você conhece. Conhece alguém? Na verdade, as pessoas elas não são chatas, algumas situações, né? É aquilo que só nos revela. A minha filha falou que eu estou ficando velho, que eu estou ficando chato. Eu acredito que alguns da minha idade, então, já estão mais perto, né? E se há algo ruim, é quando você é confrontado com aquilo que você não quer ser confrontado. Não, está ficando velho. Estou ficando velho mesmo. Eu estou dizendo sobre mudança interior. Porque isso prejudica muita gente. E nós tomamos decisões que nos arrependemos depois. Ou nós não tomamos e depois nos arrependemos de não ter tomado decisões. Às vezes nós somos levados tão e unicamente por sentimentos que estão gritando dentro da nossa alma. E Davi diz no Salmo 42, aquieta-te minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera no Senhor. Há gritos que não são calados dentro de nós. Há gritos que não conseguem enxergar a esperança e o futuro que Deus tem para aqueles que esperam nele. Há gritos de sofrimento quando olham para trás e só conseguem enxergar aquele que foi o feitor, o algoz das suas vidas. Não conseguem enxergar a misericórdia de Deus. Estão caminhando sem rumo, como Mateus 9:35 em diante. Jesus teve compaixão daqueles porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Tinham suas casas, tinham seus afazeres, tinham suas famílias, mas eles não tinham paz dentro de si, eles não tinham direção. Estavam vivendo, casando, dando-se em casamento, trabalhando, fazendo festa, gastando, investindo, mas um vazio existencial tão grande, porque nasceram e estão esperando a morte. Nasceram e estão esperando a morte. Pessoas que já morreram para si mesmas, ou se permitiram que assassinassem as suas almas, as suas emoções, os seus sonhos, os seus projetos, abriram mão de tanta coisa. Talvez você não seja o alvo dessa mensagem, mas Deus quer usar você para pregar para alguém. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E quando eu digo que pessoas já morreram vivendo, é porque escolheram para si alguns cantos, o cantinho da dor para a sua vida. Eles têm mais prazer de estar no lugar da dor, porque no lugar da dor, quem tem dor tem mais atenção, não é assim? Minha neta estava com dor de ouvido, então está todo mundo assim, está doendo? Não, tem que ir lá no médico, tá? Não é assim? Quando está bem, vai brincar. Some daqui, só vem comer. Mas quem está doente
precisa de mais cuidado, ou quer ficar doente, porque quer que alguém passe a mão. E isso não é de todo mal, é porque as pessoas ainda dão abertura. Pior são aqueles que isolam-se dentro de si. Como aquela música secular daquele cara, né? Está deitado numa rede com a boca escancarada, cheio de dentes, esperando a morte chegar. Não é do seu tempo, é quando eu era jovem ainda. Pessoas que desistiram. Pessoas que vivem em função dos outros. Pessoas que, eu quero que o meu filho seja feliz. Isso é legítimo. Mas e por que abrir mão da própria felicidade? Eu quero beneficiar os outros enquanto eu estou sendo diminuído. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, mas há uma vida entre esses dois polos. Aonde você está? Aonde você talvez tenha parado? Pessoas guardadas dentro da sua autojustiça ou própria justiça. Acharam em quem ou no que colocar a sua própria culpa. Aliás, dizem que se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então eu sou assim, ou eu estou assim, é porque alguém, ou porque algo aconteceu. E está tudo bem, coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias. E há uma luta muito grande em mantermos a identidade que temos de Cristo. Porque senão nós não vamos valorizar as coisas. Se nós não valorizarmos a cruz, eu estava no mercado, aliás, sempre que eu falo eu estava no mercado, né? Mas eu estava, porque eu trabalho dentro fazendo no mercado. E aí, eu estava lá repondo, e aí passou uma criança e pediu alguma coisa, a avó falou assim, hoje o vô tem pouco dinheiro. E aquela criança resmungou. E de repente me deu um estalo. Quem é criança não consegue definir valor. Então se ela quer aquilo, é caro ou barato, ela só quer. Criança espiritual não consegue definir valor da cruz, continua criança o tempo todo. Continua imaturo o tempo todo, nada está bom. Tudo é difícil. Pessoas que não vivem. Abra Marcos, saúde, abra Marcos. Capítulo 10, 51 e 52. Olha que interessante isso aqui. Perguntou Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Próximo. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Mas antes disso tem uma história. A Bíblia diz que um cego à beira do caminho, por que à beira do caminho? Porque tinha um fluxo de gente. Ele poderia abordar mais pessoas, ele poderia obter mais sucesso. Só se sabe o nome desse cara, do pai desse cara, Timeu. Não se tem uma história. Você sabe que ele tem uma capa, e a capa representava a autoridade, a liberação do governo romano para que ele pudesse pedir esmola, já que o governo romano não dava um plano social, nem de saúde, nem nada para os mendigos e quem precisava. Então, o governo romano falou, eu te dou uma capa e você está autorizado a pedir, e essa era a vida do cara. Mas aqui duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, porque quando ele pergunta para Jesus, quando Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Ele falou, eu quero ver de novo. E eu entendo que ele nem sempre foi cego. Só que quando Jesus está vindo, para ir para Jericó e atravessar, passar por aquele entroncamento, ele pergunta o que está acontecendo, porque é difícil muita gente junto passar aqui. Ele diz, Jesus de Nazaré está passando. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que as pessoas o repreendiam, mas ele gritava cada vez mais alto. O que ele estava dizendo? O que me acometeu e o que me aprisionou até hoje não é mais poderoso do que alguém que vai passar aqui e pode liberar sobre a minha vida uma palavra. Ou por que você vem na igreja? Ou por que você se assenta nesse banco por 1 hora, 1 hora e meia? O que você faz com o que você escuta que sai daqui? O que você faz quando você escuta os louvores? O que você faz quando a glória de Deus nos envolve? Qual é o resultado que produz isso na sua vida?
É só desejar voltar daqui uma semana, é só desejar voltar na terça-feira, é só desejar voltar no sábado, ou isso produz algo que vai ativar em você o desejo de ser aquilo que Deus quer que você seja nessa terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, mas tem uma vida toda. O que move você? O que faz você acreditar? O que faz você renunciar a tantas coisas para servir a Deus? O que faz? O que faz acreditar no versículo que acabamos de citar aqui, que o que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Talvez hoje você não veja esperança nenhuma, mas há um futuro. E talvez não seja o futuro que você tenha planejado. Talvez nesse meio aí alguma coisa deu errada, mas não quer dizer que ainda que tenha dado errado, Deus abriu mão de você, contanto que você não abra mão dele. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. O problema é que às vezes nós queremos fazer o caminho inverso. Nos autoflagelamos emocionalmente. Nos identificamos como aquele neto de um rei que nunca assumiu nem o principado, nem o reinado da sua nação, porque seus pais, seu pai, seu avô e seu pai morreram, e ele teve que ser carregado com 5 anos para fugir da morte. Ele cai, quebra os pés, cresce aleijado, esquecido, até que um amigo do seu pai, ele assume o reino, e Deus usa o rei Davi para perguntar: tem alguém aqui da linhagem de Saul e de Jonatas, meu amigo, para que eu o honre? Aquele menino estava tão preso ao passado que ele já nem almejava nada do futuro. Talvez ele estivesse tão preso no hoje, no agora, que dizia: quer saber, eu vou comer, beber e vão morrer tudo. Como diziam os epicureus, que para eles era: aqui nada se aproveita, eternidade não tem nada, então vamos comer, beber, a gente vai morrer, acabou. Talvez ele tivesse assim. E aí o rei manda chamá-lo, dizendo: olha, você vai comer na minha mesa a partir de agora, e eu vou restituir você. E quando avisado, ele se autoflagela emocionalmente, ele diz: quem sou eu para o rei olhar para mim? Eu sou um cão morto. Ele está dizendo: a oportunidade está aí, mas não quero. Eu não mereço, e não é por merecimento. Se fosse por merecimento, nós estávamos no inferno já. É graça, é favor de Deus, não por obras, mas por fé. Então Deus, ele nos reposiciona. Estamos falando sobre um projeto de Deus, mas entenda que nesse projeto de Deus, o pecado entrou e arrebentou com tudo, e nós fomos distanciados de Deus. E primeiro Deus nos reconecta com Ele, porque não há como eu entender as coisas do céu me mantendo no natural. O apóstolo Paulo diz: as coisas espirituais não se discernem naturalmente, se discernem espiritualmente. Logo, o homem natural não entende as coisas espirituais. A igreja é para muitos só mais um lugar para você vir, para depois ter assim na sua oração dizendo: Deus, tal dia eu estive lá, naquele outro dia eu também estive lá, como que se Deus se movesse por frequência aqui. Deus, ele precisa mudar a nossa mente. Por isso que no início eu fiz um trocadilho aqui, porque nós somos pessoas difíceis. Nós somos pessoas difíceis. E nós não temos capacidade de nos movermos sozinhos. Por isso que Jesus está morrendo, vai morrer, ele fala: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar aquele que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu vou enviar o Consolador. Não estarão só. Mas nós crescemos, emancipamos, nos tornamos independentes de Deus, mas corremos para quem quando o calo aperta? Para Deus. E geralmente como uma acusação: se o Senhor me amasse, por que tudo isso aconteceu? A queixa de Gideão, a queixa de Asaf, a queixa de tantos personagens bíblicos, a queixa de Jó. Porque houve luz naquele dia, porque não se fez trevas, porque houve mãos que me segurassem. Ele está dizendo: porque eu nasci.
De repente, Deus responde para ele: aonde tu estavas, cara, quando eu colocava todas as estrelas, quando eu firmava todo o universo? Onde você estava? Ele está dizendo: cara, calma aí, eu estou muito acima. Você não entende, é o que diz Isaías: os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nós nivelamos tudo muito por baixo. Nós achamos que ser espiritual é conhecer um versículo ou alguns versículos. Achamos que ser espiritual é simplesmente mudar o vestuário, é simplesmente mudar a aparência, o vocabulário. Não, ser discípulo é nascer de novo. É necessário nascer de novo. A religião não salva. A religião não aponta para lugar nenhum, senão para contenda, porque todo mundo está dizendo: a minha religião é melhor, a minha igreja é melhor, a minha igreja é melhor. E Cristo acho que está assim, olhando assim: eu vou deixar vocês ver quem que vence o debate, que daí eu vou entrar. E o tempo está correndo, o tempo está passando. Aí você me pergunta: tem um remédio? Tem. Gálatas 5, 22 a 25. Gálatas 5. Deixa eu achar, aguenta aí. Acharam? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele está dizendo, aqui tem um marco. Aqui tem algo que vai marcar o antes e o depois da caminhada cristã, do encontro com o Senhor. Sabe qual é um dos grandes problemas nossos? Que nós estamos querendo ganhar uma vida em que Jesus falou que nós temos que perdê-la. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder por amor de mim. Então o problema não está na sociedade. O problema está como eu olho a sociedade. O problema não está na pessoa do lado, é como eu olho. E talvez o problema esteja muito mais em nós, em não saber administrarmos algumas coisas. Eu costumo dizer que se nós pudéssemos dar uma surra todos os dias na pessoa que nos faz sofrer, nós viveríamos com hematomas roxos. A Bíblia diz que não foi, 1 Pedro, vai um pouquinho para frente, 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Olha que interessante isso aqui. Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E quando eu falo que às vezes não há valor na obra da cruz, é quando comumente nós abandonamos coisas. E as primeiras coisas que nós abandonamos são as coisas espirituais. Jesus morreu, todo mundo perdido, os próprios discípulos esperavam mais tempo do governo deles. Vamos pescar, eu vou também, vamos voltar, talvez vão voltar à velha vida. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Onde você está nesse meio? Está sendo escravo ou está sendo senhor da sua vida? Está sendo escravo das emoções ou está sendo controlador, o controlador delas?
Está vivendo uma vida plena ou está vivendo uma vida miserável? Aonde você está? Nesse ciclo chamado vida. Incerta. Porque a Bíblia diz que coisas acontecem para bons e maus, tudo igual. Parece injusto. Mas é o ciclo da vida. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se. Entende-se só isso somente com discernimento e com uma caminhada com Deus, sujeito a Ele, sujeito à sua palavra. Aliás, a gente costuma dizer assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como que se o diabo tivesse medo da nossa alteração, entonação de voz. A Bíblia diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe qual é a nossa segurança? Não são os milhares de reais ou dólares que você tem aplicado ou comprado, não são os seus imóveis. A nossa segurança é isso. Não por si só isso, mas quando praticado, que está aqui. Porque quem ouve e não pratica, diz Tiago, engana-se a si mesmo. Mas quem ouve e pratica, esse será bem-aventurado no que fizer. Então nós precisamos fechar algumas fissuras que nos têm roubado, algumas fissuras que não nos mantêm cheios, uma mentalidade em que nós não conseguimos viver aquilo que um dia falamos sobre Deus. O Senhor é bom, tá, é bom para os outros. O Senhor é supridor, tá, mas eu estou na miséria. O Senhor é isso, mas olha a minha casa. O Senhor é aquilo. Há um convite da graça de Deus para que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Porque Deus, ele não se revela naquele colarzinho com crucifixo que muitas vezes carregamos. Deus, ele não se revela naquela fitinha que está pendurada no carro, na moto, na bicicleta. Deus não se revela naquele quadro que está lá muito bem pintado, com cores equilibradas. Lucas chega a dizer que o reino de Deus está dentro de nós. E ele precisa ser descoberto, para que nós tenhamos uma vida e vida abundante. Para que você tenha prazer, sim, de estar na igreja, porque você sente prazer em ser corpo de Cristo. O que seria se um corpo fosse todo pé, fosse todo mão, fosse todo ouvido? O que seria? Não, cada um tem sua função no corpo. É isso que nós temos que descobrir. O porquê estamos aqui. Porque nascemos nesse tempo, nessa família, nessa cultura. O porquê? Há um propósito do céu. O porquê estou vivendo o que eu estou vivendo? Talvez uma escolha errada, digo, ainda que não tenha sido sua, mas se foi sua, está na hora de parar, recalcular a rota e encarar o caminho certo. Há muita vida para viver. E eu quero convidá-los a ficar em pé. Louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você pensasse por um instante. Nesse contexto, vida, aonde você está? Entre o nascimento e a morte. O que de produtivo você tem feito? O que você tem usufruído de tudo isso? O que você tem usufruído de tudo isso?
Eu vejo jovens anulando a sua vida, suicidando-se. Eu vejo jovens anulando a sua vida quando se entregam a práticas tão ruins e escravizadoras. Eu vejo pessoas que já conheceram, que já pisaram no santo lugar, mas saíram. Eu vejo pessoas que não conseguem acreditar no que um dia foi uma verdade incontestável para eles. Não conseguem mais acreditar. Me dói o coração quando volta e meia, faces que eu via e eu não vejo mais, que eu não sei por onde andam, que choramos juntos, que sorrimos juntos, que declaramos o reino de Deus juntos, sonhamos juntos. Pessoas que abriram mão das suas próprias vidas, pensando que a felicidade é aquilo que por um momento de prazer pode mantê-las. O que você tem feito com a sua vida?